Oi, gente, que prazer poder estar mais uma vez com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me. Eu vou te contar que sempre que eu vou gravar um vídeo, eu faço uma oração antes e peço ao Senhor que me inspire. Peço que me ajude a ter o Espírito Santo e a falar aquilo que você precisa que eu fale, que de alguma maneira toque o seu coração. E eu oro por essa inspiração divina. E muitas vezes eu planejo um vídeo e eu me vejo trocando as palavras, contando outras experiências, e eu vou seguindo as minhas impressões, os meus sentimentos. E ao ler esta designação, eu vou te contar que o pensamento que me veio à mente foi como nós somos imperfeitos, como nós somos falhos. E como, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, como o Senhor conta conosco. Como Ele conta conosco para levar adiante a sua obra, para ajudar o reino de Deus a crescer. Eu fico pensando no primórdio da igreja, lá no início. Hoje nós vamos ver sobre a sessão 67, novembro de 1831, quando Joseph recebe essa revelação. A igreja havia sido organizada há pouco mais de um ano. E eu fico pensando essa restauração que ainda estava ganhando forma. Joseph, ele tinha recebido muitas revelações. E algumas revelações que eram verdadeiras inspirações para algumas pessoas, eram específicas para algumas pessoas. Ele recebeu revelações sobre a administração da igreja, sobre a organização da igreja, revelações sobre doutrinas, sobre os últimos dias. Ele teve visões, revelações extremamente preciosas e importantes, esclarecedoras. Mas a maioria dos membros da igreja não tinha acesso a essas revelações, porque nessa época ainda não havia sido publicado o livro de Doutrina e Convênios. Então, os membros, eles tinham conhecimento de uma ou outra revelação e às vezes nem tomavam conhecimento. Não haviam as cópias impressas nessa época. O que havia era alguns manuscritos. Missionários escreviam à mão aquela revelação e eles, ao pregar o evangelho, eles saíam com aqueles esboços, aqueles manuscritos, compartilhando com as pessoas. E aí veio a necessidade de que mais pessoas, o evangelho tinha começado a se expandir, porque a gente está falando que existia um núcleo da igreja em Kirtland, outro núcleo em Missouri, e já estavam sendo chamados para missões para outros lugares mais distantes, estava se expandindo o evangelho. Então se fazia necessário que essas revelações se tornassem conhecidas. Mas aí vinha a questão, vinha o questionamento desses homens, desses elders. Houve uma conferência e dentro dessa conferência um conselho, eles começaram a discutir a publicação desse livro, que a princípio se chamou Livro de Mandamentos, e havia dúvidas. Eles tinham dúvida se esse livro deveria ser publicado ou não. E qual era a dúvida? Joseph, ele tinha muito pouca instrução, ele não era um erudito. E assim, ele escreveu essas revelações ditadas pelo Senhor, mas ele escrevia, eram erros ortográficos, erros de pontuação. Então esses homens ficaram muito preocupados como essas informações seriam transformadas em um livro com essas falhas humanas. Então eles sabiam das dificuldades e das debilidades, das fraquezas de Joseph. Joseph também sabia, o Senhor também sabia. Então eles estavam muito preocupados com isso e assim, muitos não concordaram com essa publicação. Então, é muito interessante porque a gente vê que um conselho ele funciona de maneira democrática. Onde esses elders, eles deram a sua opinião. Eles deram a sua opinião. E a gente vai ver exatamente o desfecho do que acontece nesse conselho. Porque eles tinham
dúvidas. Devemos publicar, né? Será que esse livro realmente é um livro de revelações, um livro inspirado? E aí o Senhor deu um desafio para eles. Olha que interessante, é o Senhor dando um desafio nessa sessão 67. Porque o Senhor diz que ouviu as orações dele. E o Senhor diz, eis aqui, ó eldres da minha igreja, cujas orações eu ouvi e cujo coração conheço e cujos desejos subiram a mim. Então o Senhor vai e fala com eles. Achei muito interessante que o Senhor, ele faz um lembrete. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é comprar presente. Eu gosto de ver as pessoas felizes com aquilo que eu compro. Às vezes, mesmo que seja algo simples, mas que a pessoa fique feliz, que faça o dia dela feliz. Mas algumas vezes eu comprei presentes, tenho que confessar isso, gente. É como se eu estivesse brincando de Deus. Porque eu compro presentes e às vezes a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, ou eu acho que aquela pessoa não é merecedora. E dependendo do andar da carruagem, eu comprei o presente e não dou. E não dei. Né? Muitas vezes eu voltei para casa com um presente na bolsa. Ou eu decidi mudar. Não, eu não vou dar para fulano, eu vou dar para fulana. Já aconteceu isso com vocês? Pois é. Eu tenho que dizer para vocês que acontece isso constantemente. Eu compro um presente e não dou para aquela pessoa que eu comprei. E às vezes eu fico pensando, aquela pessoa nunca vai saber que eu comprei aquele presente para ela. E eu me vejo no direito de dizer, essa pessoa não merece, por isso que eu não vou dar. Pois é, humana. Mas o Senhor, ele fala algo muito parecido, que eu me identifiquei muito nessa escritura, em Doutrina e Convênio 67:3. Ele diz assim: esforçaste-vos para crer que receberias as bênçãos que vos foram oferecidas. Então vamos pensar nas bênçãos, vamos pensar no presente que te seria oferecido. Mas eis que em verdade vos digo que havia temores em vosso coração. E em verdade esta é a razão, porque não recebeste. E eu fiquei pensando, é como se o Senhor tivesse bênçãos, é como se o Senhor tivesse presentes para a gente. Mas dependendo do nosso comportamento, nesse caso aqueles temeram. E porque eles temeram, o Senhor retirou a bênção e disse, vocês não vão receber. Olha que interessante. Pense um pouquinho. Será que estamos perdendo bênçãos? Será que às vezes com as nossas atitudes a gente deixa de fazer algumas coisas, desagrada ao Senhor e deixa de receber os presentes dele? Então ele fala exatamente. E o Senhor diz assim, vocês temeram, vocês não estão acreditando nesse livro de revelações, nesses mandamentos. E aí o Senhor diz assim, os vossos olhos têm estado sobre meu servo Júnior. E sua linguagem, e suas imperfeições vós conheceis. Em vosso coração tendes procurado conhecimento para exprimir-vos em melhor linguagem do que ele. Isto também sabeis. E aí o Senhor diz assim, olha, vocês estão vendo Joseph Smith Jr., meu servo, e sabe as imperfeições, sabe que ele não escreve bem. Eu também sei. Sei que é difícil para ele. Sei que vocês sabem disso. E ele diz assim, mas eu vou dar um desafio para vocês. Escolha o mais sábio dentre vós. E procura escrever, né? Aqui ele diz assim, ora, no livro de mandamentos, procurai o menor deles, escolhei o mais sábio entre vós. Pega lá um mandamento, tenta escrever algo desse livro. O mais sábio dentre vós, vai lá e o desafio, escreve aí. Né? Escreve que eles estavam debatendo que se é um livro precisa de um prefácio. Então escreve esse prefácio. Se houver entre vós alguém que produza um semelhante, então serei justificado em dizer que não sabeis se são verdadeiros. Mas se não conseguides produzir um semelhante, estarei sob condenação,
se não testificardes serem eles verdadeiros. Então, vamos ver lá. O Senhor disse, tá bom, eu vou dar um desafio para vocês. Estão reclamando de Joseph, Joseph não sabe escrever, Joseph estudou pouco tempo, tem muitos erros, vocês estão duvidando, estão preocupados com o que as pessoas vão pensar quando virem essas revelações. Então eu vou dar o desafio. Escolha entre vocês o mais erudito, o mais inteligente, o mais estudioso e vai lá. Faz um prefácio, faz uma sessãozinha, um mandamento semelhante a esse. Se vocês conseguirem, estão justificados. Se não, vocês vão ter que reconhecer que foram incapazes e de que vão testificar que esse livro é realmente um livro de revelação e que foi ditado pelo Salvador Jesus Cristo. E é isso que acontece. E aí eles decidem, né, eles tinham Oliver Cowdery, que também era aí um professor, e eles tinham William McLillin, que era o mais, vamos dizer, estudioso deles, e escolheram William McLillin, que tentou aí fazer o prefácio, outros também tentaram, e eles deveriam fazer esse prefácio e trazer depois escrito para o conselho verificar o que eles acharam. E aí a gente vê exatamente isso que aconteceu na história da igreja, que eles não conseguiram. Eles não conseguiram. De acordo com William McLillin, Joseph ditou o prefácio pelo Espírito sentado perto de uma das janelas da sala onde estava sendo realizada a conferência. Joseph dizia algumas frases, Sidney Rigdon as anotava e em seguida lia em voz alta. Se estivesse correto, Joseph prosseguia ditando umas frases. E por esse processo foi dado o prefácio do livro que hoje nós conhecemos como Doutrina e Convênios. Gente, o próprio Joseph dizia que era uma responsabilidade muito grande ser um instrumento e ditar nas mãos do Senhor. Não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa fácil. E quando o Senhor deu esse desafio, o que fosse mais sábio que podia tentar escrever, e eles falharam. Quando trouxeram o que escreveram e leram, eles rasgaram porque claramente sentiram que aquilo que estava escrito não era ditado pelo Senhor, não era a vontade do Senhor. Eu não sei quantos de vocês, de repente, escrevem ou tiveram oportunidade de fazer uma tese de mestrado ou de doutorado. E a gente sabe que quando a gente faz uma tese há um processo, né? Porque há muita reescrita. Você escreve e você leva para o seu orientador e ele marca tudo de vermelho e te devolve. Aí você arruma e você leva de novo. E é aquele bate e volta que parece que não vai ficar bom nunca. E tem a pré-defesa, que também você tem um monte de outras considerações, e mesmo quando você termina tudo, você tem aquele sentimento de que ainda não está bom. Então eu fico pensando, né, Joseph, essa pessoa tão simples, com tão pouca instrução, escrevendo um livro. E com todos os outros eruditos como se fossem aqueles que tentavam orientar e que viam mais os erros. E o Senhor estava dizendo, não, essa é a minha obra. Eu conheço as imperfeições de Joseph. Eu trabalho com pessoas imperfeitas. É assim que funciona. E não é isso? O Senhor não nos dá fraquezas para que a gente se torne forte? Então, gente, a gente aprende que o Senhor chamou um profeta. E esse profeta era Joseph. Por mais que tivessem outros homens instruídos, o Senhor queria Joseph ali. Então, que a gente possa realmente entender que o Senhor sabe todas as coisas. E que, às vezes, a gente critica muito ou é muito rígido no nosso julgamento. Eu lembro do presidente Uchtdorf, um discurso que ele falou recentemente sobre a preocupação que, às vezes, a gente tem ao levar alguém na igreja, quando ele levou uma amiga. E ele ficou muito preocupado porque o orador não foi tão maravilhoso, as aulas também não foram, e ele queria que tudo fosse perfeito naquele dia e não foi. Mas aí a gente esquece que quem manda nessa obra é o Espírito Santo. E no final das contas, quando ele já ia começar a se desculpar, essa amiga da família diz assim, olha, eu amei tudo, adorei, e a coisa que mais me impressionou foi o amor. Foi como vocês se tratam, né? Como as pessoas tratam umas às outras. Esse amor cristão.
Então ele disse que quase pôs tudo a perder, tentando apontar as falhas ou se desculpar. Então, às vezes, a gente tem essa sensação. A gente quer aquela atividade perfeita, a gente quer que as pessoas sejam perfeitas e não serão. Quantas pessoas se afastam da igreja dizendo, essa igreja é verdadeira, mas e o bispo é falho. Ou a igreja é verdadeira e a presidente do Socorro me disse alguma coisa que eu achei que foi indiscrição. Então, gente, a gente precisa lembrar que o Senhor trabalha com pessoas imperfeitas. A gente lembra e pensa, né? Os missionários aí, 18, 19 anos, são meninos. E são com esses jovens que o Senhor conta para pregar o seu evangelho. E que trabalho grandioso eles fazem. Né? E são meninos com suas imperfeições, às vezes criança, né? Criança de tudo. Mas o Senhor sabe o que faz. Ele poderia mandar pessoas mais instruídas, ele poderia pensar num outro sistema, mas o Senhor é perfeito. E ele sabe que esses missionários e missionárias, eles estão aprendendo, eles estão se aperfeiçoando, eles estão se fortalecendo. E eu lembro que meu marido sempre dizia, né, que apesar dos missionários, a igreja é verdadeira. E é assim que funciona, porque eles são meninos. Né? E então, que a gente possa confiar nessa obra, saber que o Senhor guia essa obra, que quando eles são chamados, o Espírito Santo está ali. E a mesma coisa, qualquer pessoa, às vezes você diz, nossa, esse é o conselheiro do bispo, mas ele lê errado, ele é semi-analfabeto. Não importa. Essa é a obra de Jesus Cristo. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos nos aperfeiçoando. Cada um com as suas fraquezas, cada um buscando ser melhor e tentar atingir o nosso potencial. Joseph tinha as fraquezas dele, mas ele foi chamado profeta. Ele foi aquele que teve fé suficiente de orar, de ir a um bosque, tinha um coração puro e o Senhor não encontrava maldade nele. Então, eles fracassaram, eles não conseguiram, e nessa conferência foi definido, a princípio se pensou que deveriam ser 10.000 cópias impressas na gráfica de William Phelps, que estava no Missouri, mas o custo era muito alto, então se pensou em 3.000 cópias, e a gente sabe que nesse processo aí, quando essas cópias desse livro, que se chamava Livro de Mandamentos, estava sendo impressa, essa gráfica, né, vamos chamar de gráfica, essa prensa, né, como se diz na época, ela foi invadida pelo populacho, por uma turba, que começou a quebrar tudo. Inclusive, quebrou aí essa máquina. E eles começaram a destruir tudo. Na hora só estava a esposa do William Phelps com os filhos pequenos, um recém-nascido. E quando eles chegaram, homens, mulheres furiosos, rasgando, quebrando as impressões, as cópias. E aí onde a gente tem aquela clássica história daquelas duas irmãs que viram tudo, viram as cópias sendo rasgadas, eles tentando queimar. E aí, Mary Elizabeth, de 15 anos, e sua irmã Caroline, eles começaram a ver os homens espalhando as páginas do livro de mandamentos. E elas já tinham visto algumas páginas antes desse livro, na casa do tio delas. E elas ficaram muito impressionadas. Elas também tinham visto alguns líderes lerem algumas páginas desse livro. Então, mesmo arriscando a vida, elas decidiram que elas pegariam. E eram muitos exemplares, mas elas conseguiram pegar a maior parte das páginas de um desses exemplares. E enquanto os homens estavam tentando quebrar a máquina, derrubar as paredes, destruir tudo, mesmo com medo, porque elas diziam, eles vão nos matar, elas sabiam do perigo que elas passavam, mas elas se determinaram a pegar essas páginas. E aí a irmã, Caroline, ajudou, e elas esperaram e se esconderam. Mas os homens viram que elas estavam carregando essas páginas. E aí eles correram atrás dela, elas entraram em um milharal, acabaram se deitando no milharal, enquanto os homens furiosos procuravam por elas e não as encontraram, acabaram desistindo.
E graças a elas, a maioria dessas revelações foram recuperadas. Elas fizeram aí um papel importantíssimo dessa época para a história da igreja, e a gente vê a importância dessa força jovem, dessas moças tão jovenzinhas, mas que fizeram esse ato de bravura e salvaram aí o livro dos mandamentos, muitas dessas revelações. Gente, mais adiante a gente vê que o Senhor estava ordenando os élderes, designando que pregassem o evangelho. E entre os conselhos que o Senhor diz é assim: este é o padrão para eles, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. Então, a coisa mais importante ao pregar o evangelho é ser movido pelo Espírito Santo. Tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito, será a Escritura. Será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Então, gente, toda vez que a gente vê um discurso na igreja, se esse discurso for movido pelo Espírito Santo, a gente tem ali uma escritura, é a vontade do Senhor. Cada missionário que dá uma palestra, quando é movido pelo Espírito, é uma escritura. Cada vez que a gente fala através do poder do Espírito Santo, é uma escritura, é a vontade do Senhor, é a mente do Senhor, é a oportunidade que a gente tem de transmitir a vontade dele. Então, que a gente lembre que é o Espírito que testifica, é o Espírito que ensina, é o Espírito que converte. E o Espírito nos usa, né, quando nós somos dignos e buscamos a sua vontade. Muitas coisas são ensinadas nessas lições. Entre elas, é ensinada a importância da conduta de Sião. Né? Foi falado que em Sião não deveria ter ociosos, que as pessoas deveriam trabalhar. Também foi falado que em Sião as pessoas deveriam ensinar os seus filhos a orar, ensinar seus filhos a andar em retidão. Também foi dito que cabe aos pais a responsabilidade sobre os filhos. Fala no 25, que é uma escritura que eu gosto muito. E também se em Sião, em qualquer de suas estacas organizadas, houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina de Cristo, que é a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos sobre a cabeça dos pais, seja o pecado. Então, olha só, cabe aos pais, a responsabilidade dos pais, ensinar a doutrina de Cristo, fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. E ele diz mais, se esse pai não ensinar, é sobre ele que estará o pecado. Então, gente, é sua responsabilidade levar o seu filho para a primária. É sua responsabilidade fazer reuniões familiares, ler as escrituras com seu filho, ensinar a doutrina de Cristo. Então, isso é uma lei para Sião, né? Uma lei para todas as estacas organizadas. Que as crianças, quando fazem 8 anos, elas devem ser batizadas e devem receber o Espírito Santo pela imposição das mãos. Que a gente possa lembrar disso, né? Que precisamos ensinar os nossos filhos, como é dito aqui, a buscar as riquezas da eternidade. Buscar as riquezas da eternidade. Quando a gente vai mais adiante, a seção 70, ela fala uma coisa muito interessante. No cabeçalho da seção 70 diz assim: esta revelação foi dada após a conferência ter votado que as revelações eram valiosas para a igreja, como as riquezas de toda a terra. Então, olha só, essas revelações eram tão valiosas que decidiram publicá-las. E eles dizem que essas revelações, elas são valiosas para a igreja como as riquezas de toda a terra. Então, o valor que tem das revelações, o valor que a gente precisa dar às revelações na nossa vida, o valor que a gente precisa dar a um profeta vivo que pode, né, transmitir a vontade do Senhor para nós. E uma das indicações de leitura dessa aula é um profeta vivo falando.
que é o presidente Nelson. E ele dá um discurso lindíssimo que ele fala: Cristo ressuscitou. A fé que temos nele moverá montanhas. É maravilhoso esse discurso, porque a gente sabe que a doutrina de Cristo ela começa com a fé. Precisamos acreditar nele. E é um profeta falando, né? Através de revelação. E ele fala, esse discurso, coisas lindas. Ele diz assim, ó: a fé em Jesus Cristo é o alicerce de toda a crença e o meio pelo qual temos acesso ao poder divino. Sem fé, a gente não pode ter acesso ao poder divino. A gente não pode ter acesso a algo que a gente não acredita. Ele diz ainda: tudo que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis, começa com a fé. Então que a gente possa pensar: como é que está a minha fé? Será que a minha fé ela está fraca? Ele diz ainda: permitir que Deus prevaleça em nossa vida começa com a fé e no fato de que Ele está disposto a nos orientar. Então, gente, a gente vai passar por muitas situações na vida, mas a gente precisa buscar essa orientação. Através de Joseph, a gente aprende que os céus estavam abertos, que a gente pode se conectar. Deus e o Filho falaram com Joseph. Eles também podem falar conosco. Nós podemos receber revelação para a nossa vida. Mas para receber revelação, eu preciso antes ter fé. É acreditar. Ele diz assim, que o verdadeiro arrependimento ele começa com a fé. No fato de que Jesus Cristo tem o poder de nos purificar, de nos curar e de nos fortalecer. Então, até para a gente ser perdoado, para a gente se sentir realmente limpo, a gente precisa ter fé na expiação de Cristo. Ter fé que Ele realmente pode nos curar, Ele pode nos santificar. Ter fé nas suas palavras. O presidente Nelson, ele fala ainda, ele dá alguns conselhos para a gente. Ele diz assim, ó: fazer qualquer coisa de forma correta exige esforço. Tornar-se um verdadeiro discípulo de Cristo não é uma exceção. Aumentar a fé que nós temos nele exige esforço. E aí ele dá 5 sugestões que vai nos ajudar a desenvolver fé e confiança no nosso Salvador Jesus Cristo. Primeira que ele diz, a primeira coisa, o primeiro conselho é: estudem. Tornem-se alunos empenhados. Mergulhem nas Escrituras para entender melhor a missão e o ministério de Cristo. Conheçam a doutrina de Cristo, a fim de entenderem o poder dele para a sua vida. Como é que eu vou poder entender o poder de Cristo na minha vida se eu não entendo nem a doutrina dele, nem o que ele ensinou, nem o que ele espera de mim? Ele diz: internalizem a verdade da expiação que se aplica a vocês. Ele tomou sobre si seus sofrimentos, seus erros, suas fraquezas, seus pecados. Então a gente não pode subestimar a expiação e achar: eu não fui perdoado, eu sou indigno, não tem mais volta. Ele pagou o preço compensador e proporcionou a vocês o poder para que movam todas as montanhas com as quais se depararem. Vocês têm acesso a esse poder com sua fé, sua confiança, sua disposição de segui-lo. Gente, é a disposição, não é a perfeição. Somos falhos, mas é a vontade, é a disposição de querer ser melhor, de seguir a Cristo. Ele falou algo lindo nesse discurso. Ele diz assim: pode ser necessário um milagre para que suas montanhas sejam movidas. E eu gostaria que você parasse e pensasse comigo: quais são as montanhas que você tem na sua vida hoje? Quais são as montanhas que você gostaria de remover? E aí ele diz: pode ser necessário um milagre para que suas montanhas sejam removidas. Aprendam sobre milagres. Os milagres acontecem de acordo com sua fé no Senhor. O ponto central dessa fé é confiar na vontade e no tempo dele. Como e quando ele vai abençoá-los com a ajuda milagrosa que vocês desejam. A sua descrença é a única coisa que impedirá que Deus os abençoe com milagres.
para que montanhas sejam movidas em sua vida. Gente, é a nossa descrença que nos distancia do milagre. É a nossa falta de confiança que faz com que a gente não receba bênçãos. Essas dádivas, esses presentes divinos. E ele diz ainda: quanto mais eu confio no Salvador, mais fácil será confiar na sua misericórdia e no seu amor infinito. Ele diz a segunda coisa: escolham acreditar em Cristo. Ele diz ainda: se vocês tiverem dúvidas sobre Joseph, sobre a restauração, escolham acreditar e permaneçam fiéis. Apresentem suas dúvidas ao Senhor e a outras fontes fiéis. Estudem com desejo de acreditar, em vez de terem esperança de encontrarem uma falha na vida de um profeta ou uma discrepância nas Escrituras. Parem de ampliar suas dúvidas, debatendo-as com outros que duvidam. Permitam que o Senhor os oriente em sua jornada de descoberta espiritual. Lembra, o Senhor deu o desafio, vocês vão escrever um prefácio. Se vocês não conseguirem, vocês vão reconhecer a sua incapacidade e vocês vão testificar que este livro, que essas revelações são a minha palavra. Então a força que há em testificar, a força que há em dizer, cessei de dúvida, já sei que não era esse o caminho da dúvida e agora eu vou testificar da verdade. A terceira coisa que ele fala: ajam com fé. O que vocês fariam se tivessem mais fé? Pensem nisso. Escrevam sobre isso. Depois recebam mais fé ao fazer algo que exija mais fé. Fé é ação. Quarta coisa: participem das ordenanças sagradas, dignamente. Gente, vamos participar do sacramento dignamente. Se tem alguma coisa que precisa ser resolvida, que a gente resolva. Não vamos sofrer por isso. A expiação de Cristo, ela está ali para fazer efeito na nossa vida. Precisamos confiar nele. As ordenanças liberam o poder de Deus para a sua vida. Quando a gente participa das ordenanças, tantas das reuniões sacramentais, as ordenanças de batismo, as ordenanças no templo, quando a gente participa com dignidade, a gente libera o poder de Deus para a nossa vida. E a quinta coisa e última: peçam ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que os ajude. Vamos pedir ajuda. A fé exige esforço, receber revelação exige esforço, mas todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Deus sabe o que ajudará a sua fé a crescer. Perguntem a Deus, perguntem a Ele, repetidas vezes. Que a gente possa usar esses sábios conselhos do presidente Nelson na nossa vida. E ele diz assim: não minimizem a fé que vocês já têm. É preciso fé para unir-se à igreja e permanecer. É preciso fé para seguir os profetas em vez de seguir opiniões eruditas e populares. É preciso fé para servir uma missão. É preciso fé para viver uma vida casta, quando o mundo exclama que a lei da castidade ordenada por Deus é algo obsoleto. É preciso ter fé para ensinar o evangelho às crianças em um mundo secular. É preciso ter fé para suplicar pela vida de um ente querido. E ainda mais fé para acreditar numa resposta desanimadora. E ele fala um exemplo dos santos em Samoa, de uma reunião que houve da igreja, que os santos tiveram tanta fé que a chuva passou, começou a chover muito, mas tiveram tanta fé que a chuva parou. Mas eles tiveram outra reunião em Tonga, e que a chuva não parou. Mas mais de 13.000 santos fiéis chegaram mais cedo para conseguir um lugar. Eles esperavam pacientemente em meio à chuva. E depois sentaram durante uma reunião muito molhada, durante 2 horas. E aí ele diz: vimos uma fé vibrante ser empregada entre cada uma daqueles membros locais, fé suficiente para parar a chuva. Mas ele também viu a fé para perseverar quando a chuva não parou. Então a gente precisa ter fé quando está tudo bem na nossa vida e a gente precisa ter fé quando não vai bem.
A gente precisa ter fé para ser curado e fé também para não ser curado. Ou seja, a gente precisa de fé para tudo na vida, para aceitar a vontade do Senhor na nossa vida. E aí ele finaliza dizendo: as montanhas em nossa vida nem sempre se movem como ou quando queremos. Seria muito fácil, né, se movesse quando a gente quer, se as coisas acontecessem como a gente quer. As montanhas em nossa vida nem sempre se movem como ou quando queremos, mas nossa fé sempre nos impulsiona. A fé sempre amplia nosso acesso ao poder de Deus. E aí ele diz: saibam disto, se todas as pessoas no mundo em que vocês confiam e tudo mais falharem, Jesus Cristo e sua igreja nunca falharão com vocês. Nunca. Nunca falharão com vocês. Gente, sou tão grata por esse evangelho, que a gente possa lembrar dessas coisas, apesar das nossas imperfeições. Todos nós estamos aqui nessa terra com esse propósito de aprendermos, de melhorarmos, de seguir a Cristo, de fazer convênios. Às vezes caímos, nos arrependemos, levantamos, oramos ao Senhor, buscamos sua orientação divina, buscamos ouvir os seus servos, vamos na fonte, fortalecemos o nosso testemunho. São tantas as inspirações e aprendemos a não olhar falha uns nos outros, a ser menos críticos, a ter uns olhos da fé. Que o Senhor realmente nos abençoe. Ele falou que a coisa mais importante, né, que era um tesouro, as revelações. Que a gente possa realmente usar esse tesouro na nossa vida, através das nossas revelações pessoais, através de ouvir as palavras dos profetas, através de ler as Escrituras, e que a gente possa encontrar o poder, né, esse acesso direto com os céus. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos realmente nos sentir privilegiados, porque vivemos numa época que a gente tem muitos recursos, as escrituras impressas, gente, livros a rodo, biblioteca do Evangelho, que a gente possa fazer luz a buscar o Espírito Santo para a nossa vida, buscar essa revelação de cada dia, buscar esses milagres e buscar remover as montanhas que precisamos. Que o Senhor abençoe a todos nós e uma ótima semana para vocês. Até a próxima!